Pastores, como formar uma equipe de liderança engajada em 40 dias. E eu estou aqui ao vivo com vocês e eu quero cumprimentar quem está assistindo. São exatamente 20 horas e 9 minutos. Estou aqui em Balneário Camboriú, nos estúdios da ESOZ School. E não estou sozinho, estou com uma turma bem legal aqui. Dá um glória a Deus aí, pessoal, ver. Então, aqui compartilhando com a gente esse tempo maravilhoso. Me diga de onde você é pastor, se você é pastor, e de onde você está assistindo. Líderes engajados em 40 dias. Por que eu decidi fazer essa aula? Por que eu decidi fazer essa aula para pastores? Muita atenção. Pastor, o crescimento da igreja, preste muita atenção. O teu crescimento da sua igreja é equivalente ao seu crescimento e formação de líderes engajados. Tem muitos pastores frustrados que cada dia busca mais unção, cada dia busca mais presença, cada dia busca e pagam preço e ofertam e se sacrificam. Mesmo assim, a igreja não cresce. Algo está errado aí. E eu estou falando de mim. Por muito tempo eu estive muito frustrado porque me ensinaram a pregar, me ensinaram a dar lugar, me ensinaram a ter unção, me ensinaram teologia, mas nunca me ensinaram o que de fato faz uma igreja crescer. E por muitos anos eu fiz tudo o que me ensinaram. Preguei, estudei homilética, preparava as mensagens, dava o meu melhor, preparava tudo o que eu podia do melhor, mas a igreja não crescia. E é simples, pastor. O segredo é mais simples do que a gente imaginava. Jesus não nos chamou para fazer cultos. Jesus nos chamou para fazer discípulos. Jesus nunca disse ide fazer cultos. Jesus disse ide fazer discípulos. Muitos pastores que estão assistindo aí, você é especialista em fazer culto. Especialista em organizar as cadeiras, o horário, o louvor, o jeito que começa, o jeito que termina, como orar, como ministrar, como pregar. Mas quem nos ensinou como fazer discípulos? Inclusive o Brasil, um país de órfãos espirituais. Quase todos os pastores que estão me assistindo aí, nunca teve alguém que te discipulou. Nunca usamos o modelo bíblico verdadeiro, que era o modelo de Jesus de discipulado. Nós íamos de culto em culto e agora a gente replica aquilo que a gente fazia. Fazemos a nossa igreja de culto em culto. E o nome discipulado nas igrejas, o que aconteceu? Virou mais um culto. Culto de discipulado. Isso é para você ver que o brasileiro, a igreja brasileira no geral, não tem a mínima noção do que é discipulado. Culto de discipulado, né? Então ele só vai lá e ensina uma palavra, é um culto de ensino e chamam de discipulado. Discipulado não é nada disso. Então, como você vai formar líderes, discípulos, engajados? Nós vamos falar disso agora, mas eu quero cumprimentar todo mundo que está assistindo aqui. Está aqui o Henrique Dutra, Edivane Martins, lá de Açailândia, Maranhão. Será que tem açaí lá? Pastor Diógenes, Michele Soares, Ciomara Rodrigues, Edivane Martins, Josué Oliveira, Renato, Terra Preta, São Paulo, Maristela, de Taquaritinga, Cleiton, Luiz Fernando Marques, Newton Valdeci Camargo, de Curitiba, Luiz Carlos Gomes, lá de Dracena, Luiz Marcelo, de Santo André, Pastor Davi Santana, de BC, Santa Catarina, aqui ó, Balneário, estamos aqui na mesma terra. Renásio Moraes, de Calcaia, José Florentino,
Apóstolo Florentino de Santa Maria, lá no DF, Distrito Federal. Pastor Gilson de São Paulo, interior. Quem mais? Nós temos aqui pastor Aldemir Santos de São Paulo. Temos aqui alguém de Guaramirim, Santa Catarina. Joyce Veloso, pastora Joyce, sou do Rio de Janeiro. Pastor Lúcio Natal, Rio Grande do Norte, Assembleia de Redenção e Vida. Pastor Agamenon Ferreira, de Jocabina, Bahia. E pastor Luciano Ferreira, de Betim, Minas Gerais. E aí vai, gente, pastor... Tem gente aqui falando espanhol. Rosário Tabata, eu não sou pastora, mas estou aqui porque sou profeta. E aí vai. Louvado seja Deus. Queridos, todo pastor deve ter uma igreja grande. Deus nunca planejou uma igreja pequena. Porque Deus sempre planejou que se salvasse o máximo de pessoas possível e que nós cuidássemos de máximo de pessoas possível. E o crescimento de igreja, ele é possível. E pastor, hoje eu tenho certeza que até o final dessa aula você vai entender como vai acabar todas essas frustrações. Deixa eu dizer algo para você, pastor. Eu acabei de viajar 10 dias para a África. Conheci a igreja, a maior igreja do mundo agora, Bishop Oyedepo. O templo dele é 2 maracanãs e meio. Né? Nunca foi nada feito assim na face da terra. E lá eu vi os mesmos princípios de crescimento de igreja. Agora, nesses 10 ou 12 dias que eu estive fora, a minha igreja, a que eu pastorei aqui em Balneário Camboriú, não parou de crescer, não parou de ganhar alma. Por quê? Porque eu tenho líderes engajados fazendo a tarefa. Pastor, se você não entender que a igreja não é centralizada em ti apenas, ou só na sua família, você nunca vai poder crescer. A multiplicação começa em multiplicar-se em outros líderes, em confiar em outros líderes. Aí eu sei que tem um monte de pastor muito perturbado com essa conversa, porque diz, pastor, eu já confiei em pessoas e me traíram. Eu já tive muitas pessoas que eu entreguei cargos e me dividiram a igreja, dividiram a igreja. Então nessa aula aqui, eu vou ensinar você a ter líderes engajados, leais, fiéis, que não vão te trair, que não vão causar divisões na sua igreja. E pastor, antes de continuar, se você quiser sair da live agora, você tem essa chance. Porque o que eu vou falar agora, daqui para frente, é que 99% da responsabilidade e da culpa é sua, pastor. Se o senhor está aqui pensando, não, porque agora o pastor Medina, inclusive se você trouxe os teus líderes para assistir isso aqui, pastor, eu vou pegar no seu pé hoje, pastor. Porque se o pastor não mudar, o povo não vai mudar. E às vezes você está pensando, não, agora o Medina vai falar algo para o meu líder aprender, porque o meu líder tem que tomar jeito, o meu líder tem que aprender a honrar, o meu líder tem que aprender a servir. Pastor, a sua igreja é reflexo do Senhor. Toda igreja é o espelho do pastor. Não está gostando da igreja? Não tente mudar a igreja sem antes mudar você. Mas, se você está nessa aula aqui, talvez é porque você já queira mudar, queira aprender. O primeiro obstáculo para crescimento de igreja é falta de humildade. Quase todos os pastores falidos, que não crescem, que não prosperam, têm o problema do orgulho espiritual. Ele acha que não precisa aprender mais nada, ele acha que ele já ora o suficiente, que ele já conhece a Bíblia o suficiente, e quem parou de aprender, na verdade, está retrocedendo. Então, pastor, o senhor precisa agora ter essa reflexão e preparar o teu coração, porque eu vou falar daqui para frente. Porque a mudança precisa começar na sua mente, no seu coração, nas suas atitudes. Eu quero falar de 3 aspectos. Nós vamos falar de 3 fases hoje para você entender o que é que faz com que um líder, um grupo de líderes, seja
engajados na sua igreja. Vamos falar de 3 aspectos. O aspecto número 1 é o pastor, a pessoa. Número 2, nós vamos falar a visão do pastor. E número 3, nós vamos falar sobre a cultura. Vamos fazer nessas 3 fases e cada área dessa nós vamos falar um pouquinho. O pastor, a visão e a cultura. Prepara a tua Bíblia, prepara versículos, prepara a tua anotação e prepara o teu coração. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, invoco a santa presença do Espírito Santo nessa live. Mude os nossos corações, as nossas mentes através da sua palavra. Pastor, diga comigo aí na sua casa. Diga assim: Espírito Santo, eu abro a minha mente, meu coração e meu espírito para receber sua palavra e ser transformado por ela. Em nome de Jesus. Amém. Vamos começar então sobre o que faz engajar um grupo de discípulos. Primeiramente, é o líder, que é o senhor, pastor. Liderança. As pessoas, elas estão procurando verdadeiros líderes. Preste atenção, se você quiser escrever essa frase aí, olha muito bem. Líderes não buscam seguidores. Seguidores buscam verdadeiros líderes. Ou seja, para ter uma liderança engajada ao teu redor, o senhor precisa ser um verdadeiro líder. Ok? E o que faz, o que torna um verdadeiro líder? Preste muita atenção. Nós vamos ler agora 1 Coríntios 11:1. 1 Coríntios 11, versículo 1. Diz assim: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Olha o nível da pessoa, a pessoa, o líder, o pastor, que era Paulo. Pastor, se você vai no teu púlpito e diz assim: irmãos, não olhem para mim, olhem para Cristo, o senhor já não deveria ser o pastor dessa igreja. O senhor só deve ser o pastor dessa igreja se o senhor tem moral para dizer o que Paulo acabou de dizer aqui: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Se o senhor não tem moral para dizer sejam meus imitadores, faça o que eu faço, então o senhor está no lugar errado. O senhor é um político no púlpito que fala, mas não faz. Então essa história, não, gente, não olhe para mim porque eu tenho muitos erros. Então, desce do púlpito. Paulo disse: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Quando Pedro e João estavam indo à oração, passando pela porta formosa, aquele aleijado estava ali. Diz a Bíblia que, fitando os olhos naquele homem, Pedro disse, olha o que Pedro disse, olha para mim. Muita atenção, pastor. Pedro não disse olha para Cristo. Pedro não disse vai orar no teu quarto. Pedro disse olha para mim, o que eu tenho te dou. Você não pode dar o que você não tem. E você tem que ter moral de olhar para as pessoas e dizer assim: olhe para mim, porque eu tenho para dar. Então hoje nós temos pastores que não são líderes verdadeiros. Eles estão procurando seguidores. Eles não têm moral para falar. Eles não praticam o que pregam. Eles não têm caráter nem exemplo. Então, pastor, a primeira coisa para ter líderes engajados é ter caráter e exemplo. Vamos continuar? Vamos ler mais um versículo. Mateus 20,
Vou pegar aqui, vou escrever igual. Mateus 20, 26. Eu acho que já teve gente saindo da live, né? Tá, na verdade, tá subindo. É? São os pastores conectados. Vamos lá, pastor. Mateus 20, 26. Olha o que diz. Vou ler aqui para vocês. Quem quiser tornar-se grande entre vós será o vosso servo. Então, para criar uma liderança engajada, o primeiro aspecto que precisa mudar é o líder, é o pastor. Ele lidera com caráter, e ele lidera com exemplo, e ele tem que ter para dar. O que eu tenho, te dou. Olhem para mim, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Se o senhor duvida, se o senhor treme para falar isso, o senhor não deveria ser o pastor dessa igreja. Será que eu digo, sejam meus imitadores? Será que se você não tem confiança em dizer isso, é porque o senhor não tem moral para dizer isso. E se o senhor não tem moral para dizer isso, o senhor não tem moral para estar no púlpito da sua igreja. Ah, pastor, mas eu sou falho, eu sou errado. Uma coisa é ter falha humana, outra coisa é ter falta de caráter. E a falta de caráter não é negociável no reino de Deus. Amém? Vamos continuar então. Então, o segundo ponto é serviço e humildade. Então, Jesus disse, olha só, Jesus disse que o líder tem que ser servo de todos. Muita atenção. Muita gente quer ser líder. Existe uma confusão mental nas pessoas que o líder é o cara que se veste bem, que ganha mais dinheiro, que está por cima, que ele é servido, que ele é honrado. E eu converso com o pastor todos os dias, eu conheço aí 20 mil pastores, e não estou exagerando, e eles querem ser honrados, eles querem ser servidos, eles querem receber primícia, eles querem ser o cara, eles querem ter a cadeira especial, querem ter um carro especial. Mas Jesus não chamou a gente para isso. O chamado do líder é servir a todos. Olha o que diz. Quem quiser tornar-se, olha só, grande entre vós. Vamos mudar o grande entre vós. Quem quiser se tornar o pastor da igreja, quem quiser se tornar o apóstolo, quem quiser se tornar o bispo, quem quiser ser o maior de todos, olha só, será vosso servo. Então o que acontece? O pastor é o que mais trabalha de todos. Senão ele não tem moral para ser pastor. Olha o horário que eu estou trabalhando. É o que mais trabalha. Mas hoje, querido, nós temos um monte de pastor que quer ser pastor boêmio. Pastor boêmio. Já falei isso para vocês antes? O que é o boêmio? O boêmio é o cara que fica na praia, que fica no sítio, com chapéuzinho, escutando os passarinhos, acorda 10h30 da manhã, né? Boêmio. O aluguel da igreja está pago, o meu salário está bom, então tá tudo tranquilo. Não vai no culto, fica viajando, Sabe, meu querido, Deus te chamou para ser um soldado de tropa de elite, trabalhador. Olha só, o que mais trabalha é o pastor. Não pense você, pastor, que a sua equipe vai trabalhar mais que você. Você é o que puxa o trem. Mas muitos pastores entram no ministério achando o contrário. Pô, vai ser muito legal ser pastor. Vai ter uma galera trabalhando, dando dízimo, dando oferta, dando primícia, cuidando de mim, me preparando, me colocando tapete vermelho. Tu quer ser um faraó. Jesus você não quer ser. Jesus lavou os pés dos discípulos. Tu chega tarde no culto. Tu cancela tua ida. Pastor, se tu é preguiçoso, tu não serve para ser pastor. Pastor tem que ser o que mais serve, o que mais trabalha, o que mais ora. Se você tem um crente na tua igreja que ora mais que você, tu tinha que ter vergonha.
Se tu tem um crente na tua igreja que acorda mais cedo, que trabalha mais que você, tu tem que ter vergonha. Ou sai daí, deixa outro. Quem quiser ser o maior, que sirva a todos, seja o mais servo, o que mais trabalha. Quem está entendendo? Liderança de Cristo é liderança por serviço. Ou seja, Jesus, ele não chamou líder para ser servido, ele chamou líder para servir. E os pastores têm preguiça de servir. Pastor, ele só quer... Isso é hipocrisia e também é farisaísmo. Ele quer os bons lugares, as boas roupas. Tem que servir mais do que todos. Eu estou aqui pregando agora, que horas são? 8h30, vou sair daqui, não sei se eu vou dormir lá para meia-noite, 1h, mas 6h eu vou pregar no culto das 6h. Aí eu falo para os pastores que eu conheço, né, da REM, você que está chegando aí agora, quiser sair da live já, tu tá com covardia, já sai agora. Preste atenção. 40 dias de culto. Já fiz aqui. Meu Deus, pastor, 40 dias, como que aguenta? Sabe de onde eu tirei esse negócio de 40 dias? Se você ler a Bíblia, Jesus ressuscitou e ficou 40 dias ensinando sobre o reino. Por que Jesus podia? Eu não posso. Eu dou aulas de 8 horas consecutivas. O DEG dá 14, né? Mas 8 já, no Brasil, já é brabo. Mas Jesus dava 3 dias. Sem comida ainda, né? Só no terceiro dia que ele multiplicou os pães e os peixes. Durante 6 anos, a nossa igreja fez 21 dias. Meu Deus, 21 dias de conferência, isso é uma loucura. Meu irmão querido, tem que trabalhar. A maioria dos pastores não cresce porque são boêmios, preguiçosos, frouxos, dormilões. Não sei se inventei essa palavra. Dormioco, em espanhol é dormilones. Então, se eu traduzir do espanhol. Dá um glória a Deus aí, irmão. Não estou sozinho aqui, não. Amém? Tem os pastores chegaram apanhando já, né? Eu avisei, não avisei no grupo, falei, não põe os seus líderes para assistir, porque vocês vão apanhar, vão passar vergonha na frente dos seus líderes. Então, se os seus líderes estão assistindo aí, tira os líderes. Porque teve um monte de pastor, vou levar meu líder lá para aprender da primícia. Tu se lascou, pastor. Porque a paulada vem para comer nas suas costas, no teu lombo hoje. Número 3. Meu Deus, eu estou só no ponto 1 aqui. Preste atenção, pastor. Número 3. Se você quer ter uma liderança engajada, o segredo está no líder. Você concorda? Quem tem que inspirar? Liderança é inspiração. O senhor tem que inspirar. E o que mais inspira? Olha isso aqui. Competência. Competência. Ninguém pode ser líder se não é o mais competente. É o que mais sabe, é o que mais resolve, é o que mais tem conhecimento. Então nós temos pastores incompetentes. Não tem nem o CNPJ da igreja. Tá entendendo? É incompetente. Não tem teologia, não tem estudo, não sabe administrar finanças, não quer estudar. Tem muito... Presta atenção. O cara para ser médico estuda? Estudo, sim. Muito. O cara para ser advogado estuda? O cara para ser engenheiro estuda? Até para ser encanador o cara estuda. E por que para ser pastor tu não quer estudar? Não, porque eu sou eu e Jeová, eu e Deus vou orar. Meu querido, tem que estudar. Tem que ter competência. E saber a Bíblia. Tem pastor que nem lê a Bíblia mais, mas só lê a Bíblia para pregar. E agora com o ChatGPT nem lê mais a Bíblia. O ChatGPT já prepara o sermão para ele. Tem incompetência. Quer enganar Deus, quer enganar o Espírito Santo. O que traz admiração no líder? Quando você fala, rapaz, esse cara é brabo. Sim ou não? Me ajuda aí. Vocês estão aqui comigo? É verdade ou não é? Quem você admira? Quem você quer seguir? Um cara que é competente, um cara que mostra resultado. Aí, pastor que não é competente é o quê?
pastor vítima. Irmão, o diabo tá furioso. Eu vivo sendo atacado, por isso que a nossa igreja não cresce. É luta, irmão, é luta. Mas lá no céu vai ser tremendo. Tu não vai inspirar ninguém desse jeito, reclamando, vitimista. Inclusive eu tô pregando aqui, ó. Você tá cheio de respostas já tudo preparada. O pastor não me conhece. O pastor não sabe o que eu passei. O pastor não sabe a cidade que eu moro. O pastor não sabe o povo que eu tenho. Meu querido, se você veio aqui para dar desculpa, tu tá perdendo teu tempo. Tu tem que agora dizer assim, pode bater que eu quero aprender. E a primeira coisa é, pastor, tu tem que ser competente. Se o médico estudou para ser médico, você tem que estudar para ser pastor. Tu tem que estudar para administrar a igreja. Não sabe nada de direito eclesiástico. Não sabe nada de tributos. Não sabe nada de educação financeira. Não sabe nada de teologia. Não sabe nada de formação de liderança. Sabe nada. É incompetente. Não pense que Deus vai fazer um milagre para substituir tua incompetência. Essa responsabilidade Deus não vai tirar de você, pastor. Você tem 24 horas no dia, como todo mundo, para estudar. Não diga que você não tem tempo. Amém? Líderes que inspiram. Meu Deus, eu não vou nem falar de todos aqui porque não vai dar tempo, eu tenho que pular para o outro ponto. Ele tem autodisciplina. O senhor só pode se considerar líder se o senhor tem autodisciplina. Está lá em 1 Coríntios 9:25. O que diz 1 Coríntios 9:25, pastor? Todo atleta em tudo se domina. Se domina. Autodisciplina. O problema é que às vezes você foi criado sem disciplina em casa do pai, sem disciplina em casa da mãe. Talvez você não teve disciplina na escola, você nem terminou a escola, não terminou a faculdade. Tudo que o senhor começou, o senhor não terminou. Agora eu vou ser pastor. Vou ter muito sucesso. Por quê? Porque eu falo em línguas, porque eu busco a Deus no monte. Não, meu querido. Autodisciplina é gente que nunca para, nunca desiste até terminar o que falou que ia terminar. Autodisciplina é acordar no horário que tu combinou, é não faltar, é não perder, é não parar, é autodisciplina. Então, não adianta eu falar dos outros assuntos, como ter uma liderança engajada, se o senhor não é um bom líder. E um bom líder é um líder que tem caráter e exemplo, ele tem moral para bater no peito e falar, pode me imitar porque eu sou imitador de Cristo. Número 2, serviço e humildade. É o que mais trabalha e o que mais serve. Não estou falando de ficar limpando o banheiro, que o cara já pensa, né? Então vou limpar. Não é isso que a Bíblia está querendo dizer. Ele está querendo dizer que você, pastor, foi chamado para servir. Então o senhor vai visitar, o senhor vai orar, o senhor vai no hospital, o senhor vai pregar de dia e de noite, o senhor vai fazer live, o senhor vai dar os cursos, o senhor vai reunir as pessoas perto de você, vai trabalhar pra caramba, servindo as pessoas. Chegar cedo no culto, sair tarde do culto, atender as pessoas depois do culto. Isso é o que mais trabalha, o que menos dorme é o pastor. Amém? Dá um glória a Deus aí, irmão. Glória a Deus. Número 3, competência. Pastor, o senhor tem que ser competente, saber o que o senhor está fazendo. Estudei. Inteligente, sábio. Sobre todas as coisas, adquire o quê? Sabedoria. Mais do que os rubis, mais do que o ouro, mais do que a prata. Adquire o quê? Sabedoria, entendimento, conhecimento, inteligência, competência. Não, mas Deus vai me abençoar. Não, meu querido. Adquire, quer dizer, compre. Adquire significa o quê? Ele compra iFood, mas não compra um livro. Quantos livros o senhor leu esse ano, pastor? Nem pregação o cara ouve na internet, mas agora é só Netflix.
É um incompetente. Pastor, o senhor não merece ser o pastor dessa igreja se você não quer ser competente e não tem competência. Autodisciplina. Você tem que ser admirado pelos seus líderes como um homem de disciplina. Um homem que está lá 10 anos, disciplinado. Pastor, tu é o general, tu é o capitão. Vocês já assistiram o filme de soldado? Que eles saem gritando, acordando os caras às 4, 5 da manhã? O que ninguém... E estão falando, nossa, meu Deus, isso é tão ruim. Ninguém pensou que o cara que foi acordar eles lá já está vestido. Acordou mais cedo ainda. E é o capitão. Pegou ou não? Quer ser o capitão? Acorde mais cedo. Quer ser o capitão? Autodisciplina. Amém? Muita gente veio para essa aula querendo pegar uns macetinhos para crescer a igreja. Não, meu querido. Tu vai ter trabalho. E o primeiro trabalho é dentro de você. Amém? Vamos pro 2, porque aqui eu tinha vários pontos, mas não vai dar tempo hoje. Número 2. Segundo aspecto para você formar uma liderança engajada. A visão. Tá aqui o pastor Claudino, tá aqui o pastor Rodrigo, tá aqui o pastor Anderson. Qual que é a minha visão? Tá na ponta da língua. Eles sabem falar Chegaram aqui agora. Chegaram de São Paulo? Desceram do aeroporto e vieram para cá. Só deixamos as malas e viemos. De primeira. Já chegaram aqui escutando coisa boa, né? Tá. Vamos lá, pastor. Qual que é o aspecto da visão? Vamos lá. Provérbios 29, 18. O que diz lá? Não havendo visão, olha só. Não havendo visão, o povo corrompe. E tá lá, e acho que é Abacuque também que fala. Abacuque 2:2. O que diz lá? Escreve a visão. Vamos lá, vou dar um macete para vocês. Todo mundo, você tem até amanhã para fazer isso aqui, ó. No meu celular eu tenho a visão. Antes de eu morrer, tudo que eu vou cumprir. Todos os dias, todas as horas, todos os momentos, eu acordo. Sem querer, às vezes assim, eu pego o celular. Tá aqui a minha visão. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos. Um deles é 20 mil igrejas ao redor do mundo. Outro tá aqui, ó. Construir a maior universidade mais prestigiosa cristã da América Latina. Eu tenho a visão clara, anotada, escrita. Escreve a visão. E a pergunta é, pastor, simples, para o senhor entender. Se o senhor vai no aeroporto e tá assim, ó. Tem dois como é que fala? Dois gates, dois portões. E tem um assim, ó. Destino, Nova York. E o outro tá escrito assim, destino, seja o que Deus quiser. Qual dos dois o senhor vai ter mais confiança? Qual dos dois aviões o senhor vai ter mais confiança de comprar, né? E fazer parte? Obviamente o de Nova York, você não. Sim. Você não. Sim. Obviamente. Pastor que não cresce, primeiro lembra, né? Que é um líder incompetente. O problema sempre está no líder. A igreja é o reflexo do líder. Mas número 2, o segundo problema, as pessoas só vão se engajar, os seus líderes só vão se engajar, muita atenção, se a visão for boa, inteligente e compreensível, e espiritual, e de Deus, e atrativa.
Então, minha visão na igreja é 50 nações. 20 mil igrejas e 50 nações. Aí, o que eu falo na igreja? Nosso objetivo é ser a maior igreja plantadora de igrejas do Brasil. Implantar igreja. Agora nós temos já estratégia para fazer isso, estamos formando escola, estamos aumentando a Exousi School, os alunos já moram aqui, já tem aqui vários aqui, tem uns que já se formaram aqui. Formação de líderes. Se a gente formar 1000 líderes por ano, tá entendendo? Em 20 anos nós temos, só que a gente vai formar mais. Que a nossa escola vai ter, só a universidade vai ser para 10 mil pessoas e a escola ministerial de formação de pastoral é para 3 mil alunos. Isso está sendo... E amanhã, às 7 horas da manhã, eu estou indo ver uma terra de 2,5 milhões de metros quadrados. Para construir isso aí. Então a visão faz com que as pessoas falem, eu quero. Sabe quantas pessoas pastor, deixa eu ir lá ver essa terra. As pessoas querem. Que tem visão. Pastor que não cresce. Pessoas sérias não te seguem, porque pessoas sérias valorizam o tempo delas e o esforço delas. Elas dizem, eu vou me esforçar por uma coisa que seja o que Deus quiser. Presta atenção, pastor, olha o que você está pedindo pro cara. Tu está pedindo pro cara assim, ó. Tu está dizendo para ele assim, ó. Morre para ti mesmo, me dá teu dízimo, me dá tua primícia, me dá tua oferta, me dá teu tempo, me dá tudo seu. Para quê? Seja o que Deus quiser, eu só quero ser honrado aqui, eu sou o pastor. Tá louco? Você acha que o cara vai sacrificar para seja o que Deus quiser? Para um cara que não tem nem CNPJ? Porque o cara não sabe nem onde ele está. Nem o pastor sabe onde ele está indo. Não, nossa visão é ganhar almas para Jesus. Tá, então quantas cruzadas você fez? Se a tua visão é ganhar almas para Jesus? Não, mas a gente está aqui fazendo culto. Aí você já tem a resposta. Não, mas o importante não é a quantidade. Teu problema, pastor, é que tu é orgulhoso. Eu tô falando aqui, tô batendo e você tá rebatendo com a tua mente, dando um monte de desculpa. Em vez de você baixar a cabeça e falar assim, quero aprender. Qual é a tua visão, pastor? Sem contar que a maioria dos pastores, Deus não mandou ele abrir igreja. Por isso que ele não tem visão. Eu pego rapidinho quem Deus mandou abrir igreja e quem não mandou. Eu faço 2, 3 perguntas e já descubro. Eu falo assim, como é que abriu a igreja? Então, né, tava lá, começamos o culto aqui, fui vendo. Como assim, meu querido? E qual que era a visão? Não sei, a gente estava meio sem culto, a gente foi reunindo lá em casa. Isso é visão? É um juntamento de perdedores. Por isso tem nenhum ganhador na tua igreja. Tem nenhum vencedor na sua igreja. Tem nenhuma pessoa séria na sua igreja. Porque gente séria segue gente séria. Gente séria segue gente competente. E gente séria segue quem está indo para algum lugar. Para onde tu está indo, pastor? Tu só aparece domingão lá na igreja, faz daquela pregação lá do fluxo de sangue e vai embora. E aí, o que é isso? Detalhe, a maioria dos pastores não querem morrer para a visão que eles mesmos têm, mas quer que o povo morra pela visão dele. Nem você acredita na visão. Se você acreditasse na tua visão, tu largaria o teu emprego. Tu vive aí, ó. Não, mas sabe de uma coisa, é porque o meu emprego ainda é muito importante. Meu querido, se eu tô chamado, não vale a pena largar o teu emprego, é porque o teu chamado não vale a pena. Não, pastor, eu tô aqui, porque tu sabe. Não é fácil. Você não está disposto a largar o teu emprego e morrer pela visão que Deus te deu, porque Deus nunca te deu uma visão, nem você acredita. Se você acredita na tua visão, tu vai morrer pela tua visão. Tu vai sacrificar pela tua visão. Tu vai dormir pouco pela tua visão. Tu vai, pastor, acordar muito cedo e tu vai fazer de tudo para largar esse emprego e viver da obra. Se a tua visão é séria, pastor, foi Deus que mandou você fazer essa igreja, tu vai morrer por essa visão. Tu vai dar o teu carro para a tua visão. Tu vai ofertar a tua casa para a tua visão. Um dia tinha um pastor, ele já foi da minha cobertura, não é mais. Ele reclamava, porque a minha igreja é desse tamanho, ninguém cresce, não vem, tá difícil, ficava reclamando. Vem me ajudar.
Que a conversa é, se eu vou lá, vai resolver o problema. Aí eu falei pra ele, e aí ele vivia falando, pastor, tô quase terminando a casa dos meus sonhos. Eu falei, nossa, cara. E sabe uma coisa, irmão? Olha só. Eu tenho quase 150 pessoas que trabalham pra mim. Eu não tenho a casa dos meus sonhos. Nem o carro dos meus sonhos. E o cara tinha lá 30 membros e estava indo morar na casa dos sonhos dele. Você entendeu? Por que eu não tenho casa dos meus sonhos? Porque eu já ofertei milhões para a igreja. Pergunta se tem 1 milhão na minha conta. Por que eu não tenho o carro dos meus sonhos? Porque todo carro que eu compro eu oferto para a igreja. Já ofertei 19 carros. Porque eu acredito na minha visão. O senhor não acredita? Como é que você quer que os crentes da tua igreja acreditem? Quantos carros você ofertou na tua visão? Quantas você ofertou? Você tem coragem de ofertar a tua casa ali? Você tem coragem de esvaziar a tua conta? Se o senhor acredita na sua visão que foi Deus que deu, tu coloca tudo. As pessoas que estão comigo estão dispostas a morrer pela visão, porque eu já morri pela visão. Porque eu sou o maior exemplo de morrer por essa visão e acreditar nessa visão. Qual é a tua visão, pastor? Ganhar almas para Jesus? Então tu tem que ganhar pelo menos umas 1000 essa semana. Hein? Isso é a única visão é ganhar alma. O senhor deve evangelizar 8 horas por dia. Não, nossa visão. Eu já fui em lugar de igreja assim. Olha o nome da igreja. Lugar de gente feliz. Meu Deus do céu. Isso não é igreja, é um clube social. Qual que é a visão da igreja? Ser felizes juntos. Você acha que foi Deus que desceu na terra e falou pro cara, olha, vai lá e coloca uma placa. Lugar de gente. Outro tava escrito assim, ó, vem buscar tua bênção. Mercado gospel. Pergunta, você acha que Deus desceu na terra e deu essa visão pro cara assim, venha buscar tua bênção? Eu duvido até que muitos pastores tiveram um encontro com Deus. Pastor, você quer que o povo morra pela visão? Primeiro você tem que ter uma visão. E número 2, você tem que morrer e dar a vida por essa visão. E se você não está disposto a abandonar nem a tua profissão por essa visão, tua visão não vale a pena. Amém, irmão? Parece que eu tô bravo, mas não tô não. Só tô num dia normal. Quem me conhece, né? Normal, né? Clareza da visão. Vamos lá, vamos para a cultura, porque eu acho que da visão o pessoal já entendeu, né? Só uma coisa, irmão. Toda visão tem data, tem números e tem endereço. Tá? Tem uma imagem. A visão nunca é abstrata. Então muita gente confunde propósito com visão. Qual que é o nosso propósito? Por exemplo, lá na família do reino nós temos propósito, missão e visão. Propósito é fazer discípulos de todas as nações. Porque o propósito eu não posso mudar o que está escrito na Bíblia. Quem entendeu? Sim. Qual que é a minha missão como pastor Pedro Medina? Restaurar o poder sobrenatural na terra. Okay? Agora, qual que é a visão, o propósito da família do reino? Manifestar e estabelecer o reino de Deus na terra em 50 nações com 20 mil igrejas. E qual é a visão? Abrir 20 mil igrejas em 50 nações, ter um templo para 100 mil pessoas aqui no Brasil, construir uma cidade aqui, construir uma universidade. Isso é visão, ó, tá aqui, ó. Tem números, tem data, tem endereço, tem uma imagem. Então a universidade tem uma imagem, o templo tem uma imagem, a cidade tem uma imagem. É contável. Então visão ela é contável. 20 mil é um número, sim ou não? Universidade para 10 mil alunos é um número. Tem um lugar, tem um endereço, tem um número, tem uma data. Quando que eu quero fazer isso? Nos próximos 5, 10 anos. E nunca cria a visão baseada no que você tem agora. Do jeito que eu prego aqui, quando eu tinha 10 membros, eu pregava desse jeito. Com a mesma postura, com a mesma segurança, com a mesma ênfase.
E as pessoas falam, rapaz, essa visão é séria. Quando a visão é séria, o jeito de você falar, pastor, já pega o cara fala, não, esse cara é sério. Então, muitos pastores, ele cria uma igreja para quê? A igreja, para muitos pastores, é o hobby dele. Tipo assim, ó, é uma coisa secundária. Ele tem o emprego dele, o trabalho dele. E ele, às vezes, ele só abre a igreja porque ele é rebelde e não quer submeter a ninguém. Então, ele abre a própria igreja dele para ele poder cuidar do próprio dízimo dele. Para ninguém mandar nele. É tipo assim, é a coisinha secundária dele. E uns fazem até por dinheiro. Falam assim, rapaz, 10 dízimos aqui, o negócio vai ficar bom para mim. Meu Deus. Qual que é a tua motivação de ser pastor? Qual que é a tua motivação? Muita gente abre igreja para, vamos dizer assim, para como é que é? Para se assentar, para ter um conforto, para, né? Se 10 irmãos dão o dízimo certinho aqui, o negócio vai ficar bom para mim. É isso que ele pensa. Tá nem aí por alma não, nem ora. Copia as mensagens. Deus não mandou ele abrir essa igreja. E ele saiu porque ele não gosta de submeter a ninguém, é um rebelde. Um dia eu fui numa igreja, cara, olha o que tem disso no Brasil. O cara era multimilionário, ele construiu a própria igreja dele, 11 milhões de reais. Tinha até elevador. Aí me levaram lá para pregar. Não tinha 50 pessoas na igreja. E eu acho que tinha mais de 2.500 lugares para sentar. Aí eu falei, mas e aí? Ele, não, porque eu tinha dinheiro, eu fui lá e montei minha igreja. Mas quem que te mandou aqui? Não, eu senti no coração. Aí ficava levando os famosos lá para pregar, mas membro meu não tinha nem 50 lá. Ninguém respeitava ele, porque ele não era pastor. Aí sabe o que eu preguei lá? Que ele tinha que dar o dízimo para um pastor, que ele não podia pôr na igreja dele. Rapaz, o homem quase me chutou de lá. Que ele sustentava a igreja dele com o dízimo dele. Eu falei, não, teu dízimo tem que ir para outro sacerdote. Abraão não deu o dízimo para ele mesmo. E eu sou invocado, né? Eu vou e pego bem na ferida. Olha que eu fui inventar de pregar, né? E falei, né, publicamente. Falei, pastor, se o senhor não dá o dízimo para outro pastor, tu tá roubando e tu tá enganando. Tá. Ele ficou louco. Não quis nem me levar para jantar, me levou correndo para o aeroporto lá. Eu não devo nada para ninguém, meu querido. Ninguém paga minhas contas, quem paga minhas contas é Deus. Então eu não tenho rabo preso com ninguém. Eu falo o que eu tenho que falar. É. Amém? Bom. Lembre, visão tem data, tem números, tem endereço, não é abstrata e tem uma imagem. Então, faça uma imagem. Aproveita hoje, tem internet, tem tanta facilidade para a gente criar imagem, projeto 3D, né? E número 3, sua igreja seu grupo só vai ser engajado, tá? Antes de eu dar técnica para engajar, eu quero falar da essência, irmão, porque senão não vai adiantar, tá? Então, número 1 é o líder. O líder tem que ser competente, tem que ser real, tem que bater no peito e dizer, sejam meus imitadores. Ele tem que ter para dar o que eu tenho, eu te dou. Número 2, visão. Ninguém vai comprar uma visão que nem você comprou. Ninguém vai morrer por uma visão que o senhor não morreu primeiro, pastor. E visão tem número, tem data, tem endereço, tem imagem. E não é abstrata. E número 3, você que é líderes engajados, você tem que ter a cultura certa. A cultura da tua igreja. O que é a cultura da igreja? É a combinação dos valores, a combinação das práticas, doutrinas, roupas, atividades, falas,
Quando você junta tudo isso aqui, você criou uma cultura. Existe cultura tóxica e existe cultura do reino. Cultura saudável. Então, na nossa igreja, temos uma cultura que é estabelecida muito forte de honra. Agora, da onde nasce a cultura? Do pastor, da família do pastor e do púlpito. Se o pastor, esse é o grande problema do pastor. Bicho hipócrita é pastor. Ele quer que todo mundo faz o que ele não faz. Vocês me honram. Ó, vou dar um exemplo. Primeira foto que tem no meu Instagram é eu com o meu pastor. Vai lá. A primeira que tá com o pininho, sim ou não? Sim. No meu WhatsApp. Foto com quem que tá lá? Não é uma forma de honrar? Eu vou lá nos Estados Unidos, pago caro para até lá e levo o dízimo na mão dele, a primícia na mão dele, bato foto, compro o ingresso mais caro do evento dele, sou o primeiro a chegar, o último a sair e mostro isso para vocês. E chego no púlpito e falo, irmãos, tá aqui, ó. Fui lá no meu pastor, levei o dízimo na mão dele, honrei ele, honro o meu pastor, ele é meu pai espiritual. Todo mundo fala, meu Deus. Da mesma maneira que a sua igreja te vê honrando o teu pastor, eles vão te honrar. É isso. Então a honra que eu estabeleço na igreja vem a partir de mim, das minhas práticas. E aí eu posso falar de como eu faço para você fazer o que eu faço. E falar com moral para falar. Eu posso falar na minha igreja, eu quero que todos vocês sejam primiciantes e todos sejam dizimistas. Por quê? Porque eu sou. E do jeito que eu falo e que eu mostro, você sabe que é verdade. Você não fala, não, pastor, é verdade. E os resultados da minha finança também dá para ver que é verdade, porque eu estou prosperando cada vez mais. Então a cultura da nossa igreja é uma cultura de honra. Mas tem mais. Pastor, a cultura da honra, ela nunca pode ser só para cima, ela tem que ser para cima e para baixo. Quem honra só para cima é bajulador. Quem honra só para cima é bajulador. Então a honra ela não é só. Ela é para cima, para baixo e ela é horizontal e ela é em todos os aspectos. Eu honro todos os meus diáconos. Eu honro os meus membros. Eu honro todo mundo que trabalha comigo. Todo mundo sonha na igreja trabalhar comigo. Porque, não, pastor, honra. Então, pastor, se você não honra os teus membros, não honra os teus obreiros, não honra os teus diáconos, não honra os teus pastores que estão contigo, não honra quem trabalha com você, não honra ninguém. Honra é algo que se semeia. Quem semeia honra, colhe honra. Amém? Se você, por exemplo, honra o pastor, mas xinga o garçom, tu não é uma pessoa de honra. Se você honra o pastor, mas desonra o diácono, tu não é uma pessoa de honra. Eu honro até as crianças. Tem pastor que desfaz de criança. Tira essa criança daqui. Quem já me viu como é que eu trato as crianças na igreja? Amém. Eu agacho, olho no olho, abraço, pergunto o nome. E pergunto, o que você quer ser quando crescer? E se falar que não quer ser pastor, eu repreendo. Tá errado. Vai ser pastor. Por quê? Porque eu quero abrir 20 mil igrejas, então já bota na cabeça que todo mundo vai ser pastor. Aí se falar que quer ser jogador de futebol, irmão. Mas eu honro as crianças. Eu honro as professoras do Kids. Eu mando mensagem lá no Instagram delas, obrigado por servir as nossas crianças. Você se sentiu honrada
Eu entro aqui na Exousia, eu vou em sala por sala, pego na mão de todo mundo, olho no olho de cada um, agradeço cada um. Muito obrigado, meu filho, você é uma bênção. Nunca entrei na igreja sem antes apertar a mão, olhar no olho e chamar o segurança que está ali na porta de meu filho, minha filha. Nunca! E se eu esqueci, eu volto lá e faço. Quantas vezes vocês já viram fazer isso? Tá todo mundo no louvor, eu chego no louvor, eu cumprimento um por um, olho um por um, agradeço um por um, digo que eles estão ungidos, que eles estão abençoados, que eu estou muito feliz com cada um. E também não se honra só com palavras, se honra com oferta. Em um ano na minha igreja eu ofertei R$1 milhão para todos os membros. Oferta de 10 mil, oferta de 20 mil, oferta de 5 mil, oferta de 2 mil. Teve dia que eu peguei 10 pessoas, 1.000 para cada um, R$10 mil. Mês retrasado eu dei todo o meu salário para os membros da igreja. Eu falei, faça uma pesquisa de quem está mais passando necessidade. E pastor que nunca fez uma oferta para um membro da igreja dele. A Bíblia diz que não havia ninguém necessitado na igreja. Uma das metas da família do reino é que não haja nenhum necessitado. E quem é o primeiro que vai ajudar o necessitado? Sou eu. Honra, pastor. Essa cultura não é você chegar no culto e, mas a partir de agora a nossa cultura é a cultura da honra. Isso não vai adiantar. Fale, mas pratique. Pratique. Honra. Como que se honra? Diga comigo palavras. Dinheiro. Presença. Você sabia que a ausência é desonra? Quando o pai prepara um jantar e o adolescente diz, eu não vou sair, eu não vou jantar, vou ficar no quarto. É uma desonra ou não é? Você deixa os meninos fazer isso, Claudino, na tua casa? Se ele falar que não vai? Vem no soco, mas vem, né? Porque tu é homem, tem um pastor aí que não faz isso. Então, a ausência é desonra. A ausência é fútil. Então tem um monte de pastor na minha cobertura, então não estão assistindo aí. Ai, tu é meu pastor. Não fez nenhum esforço para estar no CIES, no evento mais importante da minha vida. Ah, não deu, não vai dar. Que saiba, se você é pastor da minha cobertura e está me assistindo, eu me senti desonrado por todos que não vieram por motivos fúteis. Estou ferido, meu coração. Porque o pai fiz a minha maior festa da minha vida. Cadê meus filhos? Não, fulano não veio. Por quê? Não deu nem explicação. Aí, para envergonhar mais ainda esses caboclos, veio o Zé Maria lá do Maranhão, trazendo galinha caipira que ele matou e porco que ele pelou lá, botou dentro de uma caixa de isopor e veio. E sabe como é que ele fez? Ele fez a mala e ficou na porta de casa assim, Senhor, cadê o dinheiro para mim? E o dinheiro começa a pingar na conta dele, os Pix. Aí sabe o que ele faz? Ele vai até Brasília. Chega lá, Deus, agora o dinheiro para ir até Balneário. Aí tem um caboclo que fala, não. Aí tem o Walter que fala assim que ninguém gastou nenhum real. Ele ficou o ano inteiro se preparando, fazendo almoços, comidas. A ausência é desonra. O CIES é o evento mais importante da minha vida. Não vi por um motivo fútil, eu fico muito triste. Então, agora eu vou falar para os membros da igreja. Pastor, quando o teu membro não vai no culto, você não sente desonrar? Poxa, eu preparei uma pregação, eu me esforcei, eu dei o sangue, eu dei a vida por essa igreja e o caboclo não vem, está assistindo Netflix ou está assistindo outro pastor na internet. É muito triste. Mas você vai ter que ensinar isso para a igreja. Então, a honra é algo que você pratica e vai ensinando. Então, meu Deus, eu só falei uma. Tem pelo menos umas 30 características da cultura da minha igreja. Ok? Outra característica da nossa igreja. Generosidade.
Não conheço uma igreja mais generosa que a minha. Mas também não conheço um pastor mais generoso que eu. Conheci que eu não estou falando que não tenha, não haja. Deve ter uns 7.000 ainda mais generosos que eu, tá entendendo? Digo, eu conhecer pessoalmente, eu acho que eu conheci 2 que são assim. Por que a sua igreja é mão de vaca, pastor? O maior mão de vaca da sua igreja é o senhor. Não tem como você querer uma igreja generosa o senhor sendo mão de vaca. Então a cultura da igreja vai ser estabelecida pelos pastores. Pela prática que ele vive e o que ele ensina. E ai dele se ele for hipócrita, porque o povo não é burro. O povo se faz de besta, mas eles não são besta. O pastor tá mandando eu dar o dízimo, mas eu acho que ele não dá, não. O pastor tá mandando eu dar uma primícia, mas eu acho que ele não dá, não. O pastor tá mandando nós jejuar, mas ele não sei se ele jejua, não. O pastor tá mandando honrar, mas eu nunca vi ele honrar ninguém. Não honra nem o preletor que pregou no evento dele. Pastor malandro ainda, né? Não honra o preletor. O sonho de todo preletor é pregar na família do reino, irmão. O negócio aqui é a gente honra com força. A oferta forte. Tu não honra o preletor da sua igreja, que é Jesus. Aquele que honra, né? Aquele que recebe quem eu enviei, me honra a mim, me recebe a mim. O enviado da tua igreja foi o pastor que foi pregar. Tu não honrou ele. A igreja viu que você não honrou ele. E a mesma medida que tu mede, tu será medido. Nunca deu uma oferta, não, tá bom essa oferta aqui. Faça a pergunta, essa oferta vai honrar o preletor ou é só uma oferta? Se não honra, não dê. E se a igreja não tem, quantas vezes a igreja, olha, só tinha R$2.000. Eu falei, inaceitável, eu ia do meu bolso e botava mais 2, mais 3. Falei, não, eu faço isso até hoje. Amém? Amém. Igreja generosa é porque o pastor generosidade é lealdade. Na nossa igreja, nós ensinamos lealdade extrema. E uma coisa que eu ensino na nossa igreja é inadmissível, inaceitável, com risco de expulsão da igreja, fofoca. A nossa igreja entende. Eu não vou abrir toda a Bíblia aqui, mas vou falar para você. A Bíblia vai dizer lá em Tiago que não existe nada mais pior da vida do inferno que a língua, que é como um fogo, sim ou não? E lá em Provérbios vai dizer que, se me corrija se o número está errado, 5 coisas o Senhor aborrece, mas a 6ª coisa ele abomina. É a 6ª? 6 coisas ele, mas a 7ª ele. O que ele abomina? Aquele que semeia discórdia entre irmãos. Agora eu vou falar uma coisa para você. Quem aqui já foi numa igreja que só tem fofoca? Provérbios 6:16.
Provérbios 6,16. Alguém já foi numa igreja que tem fofoca, 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 fofoca e panelinha, panelinha, panelinha e... Essa igreja já está Satanás reinando nela. Deus não está mais aí. Na nossa igreja, estritamente inaceitável de maneira alguma falar mal de alguém, de maneira alguma falar mal de um pastor e de maneira alguma criticar o pastor ou o líder da igreja. Mas o primeiro que não fala mal de nenhum pastor sou eu. Inclusive eu defendo as pessoas, os pastores. Por exemplo, tem um pastor aqui na cidade que teve um grande escândalo, muito grande. E algumas pessoas da sua igreja vieram, né? Saíram de lá e vieram para mim. E quando vieram falar, não, pastor, eu saí de lá porque o pastor caiu em pecado. Foi o que aconteceu. Olha o que eu faço. E eu não sou hipócrita, eu estou falando diante do Espírito Santo. Eu falei, quantos anos você ficou lá? 10 anos. Eu falei, então você vai lá agradecer os 10 anos que tu ficou lá, porque tu ficou muito bem. Quem te batizou? Ele. Quem te ensinou a Bíblia? Ele. Quem te discipulou? Ele. Ele cometeu um erro, né? Ele caiu. Tu ficou com dó ou você jogou mais? Ai, pastor, é porque... Eu falei, tu tá proibido de falar do teu pastor aqui. Tu ficou 10 anos lá. Alguma coisa boa ele tem, porque ninguém fica 10 anos com alguém e isso é só ruim. Ele se transformou numa pessoa que cometeu um erro. Mas você não tem direito de tocar no ungido de Deus. Pastor que deixa um crente falar mal de outro pastor, se prepara que tu vai ser o próximo que ele vai falar mal. E tem pastor que tem a língua grande, que gosta de falar mal. Eu já saí de rodas, irmão, de pastor, que o assunto de pastor é falar mal do outro pastor. Para mim, inadmissível, insuportável, eu saio correndo. Porque aquela roda ali é dos escarnecedores e a maioria de roda de pastor é roda de escarnecedor. E eu, saio fugido. Então, como eu sou assim, eu exijo que na minha igreja jamais haja fofoca, porque a sétima coisa, Deus abomina acima de todas. Inclusive, ele abomina a fofoca mais do que o assassinato. Das 6 coisas que ele odeia, uma delas é aquele que derrama sangue inocente. E a 7ª coisa é quem semeia discórdia entre irmãos. E se é o pastor que semeia discórdia entre irmãos? Inclusive, aquele que semeia discórdia entre os irmãos é chamado de diabolo, que é o diabo. A palavra diabo significa caluniador. Pegou? Todo aquele que fala mal, fofoca, ele é o diabo da igreja. E o diabo da igreja, você pastoreia. Jesus aconselhou a Lúcifer. Por que tu quer aconselhar Lúcifer, pastor? Por que tu quer aconselhar o diabo? Por que tu quer aconselhar a cobra? Deus não aconselhou o diabo, Deus expulsou o diabo. Então, na família do reino, na minha igreja, onde eu sou pastor, eu não pastoreio cobra. Eu só pastoreio ovelha. Cobra eu tiro, arranco a cabeça e rápido. Amém? Então eu já estou falando de outro assunto aqui que você não percebeu. Né? Que é, como que eu chamo isso? De seriedade, estrito. Como vocês nomeariam isso? Firmeza? Firmeza, conhece ou com você? Firmeza. Firmeza na minha liderança. Seriedade, firmeza. Não tem conversa, não tem. Outra coisa que faz parte da cultura da nossa igreja é santidade. Olha só. A todo custo. Por que eu coloco a todo custo?
Porque para muitas igrejas a santidade ela é negociável dependendo de quem não está em santidade. Então a santidade ela é exigida só para um grupo. Se é para o rico, não. Rico aí não. Se é para o tecladista ou baterista, também não precisa. Pegou não o que eu estou falando? Mas essa cultura, quem implementa é o pastor. Então tem igreja que não tem presença de Deus, por quê? Porque o pastor, ele é um pastor frouxo. Ele não tem firmeza e ele é um pastor como Eli. Eli deixava o povo pecar, os filhos pecar. Se eu falar para você o tanto de gente extremamente talentosa que eu tirei da minha liderança, vocês não têm noção. Os melhores. Porque normalmente é assim, né? Os melhores é o mais bonito, né? Ele é o que vira o Lúcifer. Porque Lúcifer era o mais belo, era o mais bonito, era o... Então, normalmente, pastor, o mais talentoso, o mais bonitão, que mais aparece, esse é o que acaba virando o Satanás. Porque ele acha o quê? Eu sou tão bonito, eu tenho um dom tão maravilhoso, que se eu pecar o pastor, jamais. O pastor não vai ter coragem de me tirar daqui. Aí ele transa com a namorada. Aí ele para de dizimar, ele para de primiciar, ele começa a ser deslachado. Quem caminha com muito tempo aqui comigo sabe. Eu já mandei embora baterista, já mandei embora tecladista, já mandei embora cantor, já mandei embora pastor, já mandei embora rico, já mandei embora milionário, já mandei... Bilionário. Até bilionário, mandei embora. Porque é santidade a todo custo. Mas essa cultura quem implanta sou eu. E essa firmeza quem implanta sou eu. Por quê? Porque eu sou general. Não estou brincando de ser pastor. Eu não vou permitir você vir aqui destruir minha igreja. Não, mas é Deus quem tira as pessoas. Então sai daí, manda Jesus descer na terra e pastorear a sua igreja. Para que ele te colocou aí se não é você que vai fazer essa obra? É Deus que tira. Não, peraí. Então Deus deixou você para ser pastor, para expulsar o lobo, matar a cobra e cuidar das ovelhas. Agora é ele que vem matar o lobo. Como assim? Então não precisa nem de pastor, se é Jesus que faz. Você não precisa nem pregar, não precisa... Acabou. Quem entendeu? Se Deus te colocou como pastor, pastor não tem o trabalho só de alimentar a ovelha, pastor tem o trabalho de afugentar ou matar o lobo e as cobras. Não, mas é Deus que tira o joio. Não, meu querido, o joio ele é invisível, você nunca vai saber quem é joio. O lobo é visível, o lobo é você que afugenta. Tem igreja que nunca cresce, porque o pastor é criador de cobra, criador de lobo. Aí ele fica naquele ciclo. Ele cresce 50, 100 pessoas, a igreja racha. Deixa eu falar, pastor, quem que é o lobo na tua igreja? Se você tem alguém na igreja que nunca trouxe ninguém da igreja, mas já tem muita gente que saiu da igreja por causa dele, é demônio. E a Bíblia diz, tem pelo menos uns 10 versículos, tirar do meio de vós, no Novo Testamento, tirai do meio de vós essas pessoas. Então nós temos a cultura de expulsão. Você sabia que 99% das igrejas não tem expulsão? O cara deita e rola, faz o que ele quiser e é Deus que tira a pessoa. Olha pra você ver. Pastor frouxo. Então para que tu é pastor? Então essa é outra cultura da nossa igreja. Nós não aceitamos, é inadmissível. Agora, preste atenção, que eu vou equilibrar essa palavra porque você está achando que eu sou injusto. Muita atenção, pastor. Muita atenção, porque eu vou te falar qual que é o meu critério de expulsão. Quem faz pecado contra si mesmo em sua própria vida e sua própria família, a gente socorre e ajuda. Quem destrói a igreja é tirado da igreja. Quem entendeu a diferença? Adulterou, expulso? De jeito nenhum. Nós vamos tratar o irmão e a esposa dele e vamos tentar reconstruir o casamento. Cometeu o pecado sexual, bebeu, embriagou, usou droga, foi parar na biqueira. Nós vamos resgatar. Roubou, foi preso, nós vamos visitar na cadeia. Pô, irmão, que besteira que tu fez. Destruiu a igreja, tem que sair.
Quem entendeu? Quando o pecado é contra ele mesmo e a sua própria família, você tem como recuperar a pessoa. Mas o pecado de rebelião na Bíblia nunca foi tratado, só foi tratado com expulsão e morte. Quem está entendendo? Se você está lá na tua casa e você tem um convidado que pega um isqueiro e bota fogo na cortina da tua casa, tu vai apagar e vai falar, deixa eu te aconselhar. Então, aqui em casa não pode pôr fogo na cortina. É isso que você faz? Ou tu soca a mão na boca dele e expulsa ele de casa na bicuda? Se tu vai chegar na minha igreja e botar fogo na cortina, e cuspir, e defecar em cima da mesa, meu querido, tu não vai durar 2 segundos, o Rony vai te pegar. Então tu tem que entender, pastor, que tu é o pastor da casa, e a casa tem ordem. A maioria das igrejas não tem ordem porque não tem um pai na casa, não tem um homem sério na casa. Mas a pergunta hoje é: como formar uma liderança forte em 40 dias? Como você ter uma liderança engajada? Número 1, o líder tem que ser inspirador, competente, real, o exemplo a seguir. Número 2, a visão tem que ser clara e dada por Deus. E o pastor tem que morrer pela visão, para as pessoas morrerem pela visão. Número 3, cultura da igreja. Eu podia ficar aqui falando muito mais de cultura da igreja. Não aceite cultura do pecado, não aceite cultura mundana, não aceite a cultura da fofoca, não aceite cultura da desonra, não aceite. Você que cria a cultura. E você tem que determinar isso do púlpito. Irmãos, eu quero ser chamado de pastor. Nada de me chamar pelo primeiro nome. É você que determina, a pessoa não sabe. Você cria, você coloca os limites aqui nessa casa, funciona as coisas assim. Amém? E você pratica a cultura para as pessoas verem o senhor praticando e praticar também. Tá fazendo sentido? Mas como em 40 dias você criar uma liderança? Então eu quero ir para o final dessa aula dizendo o seguinte para os pastores. Pastores, você precisa entender o que está escrito lá em Gênesis. E esse é o final de tudo, e esse é o segredo de tudo. E tua igreja vai sair depois dessa aula para mais de 1.000 membros, e quem já tem 1.000 membros vai passar de 10.000 membros. Cadê o amém? Lá em Gênesis você vai ver a história do dilúvio. E aqui está o segredo do segredo do segredo do segredo. Lá no capítulo 11. E era toda a terra de uma mesma língua e uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: Eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus, e façamos-nos um nome para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. E isto é o que começam a fazer, e agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Por que que as igrejas não crescem? Porque eles pensam que divisão é só quando sai um monte de gente, não é? Sabe o que é divisão? Vem de duas visões. Não precisa, pastor, não precisa o irmão sair da igreja e levar um monte de gente. Basta ele ter uma visão diferente da sua. Se eu puxo para cá e tu puxa para lá, vamos sair do lugar? Conhece igreja que não sai do lugar? Porque o pastor está puxando para cá e o outro está puxando para lá. Um tem uma visão e aí o outro não concorda. Olha o que a Bíblia está dizendo. Que nada do que esse povo proporem fazer será impossível. Você tem noção
que Deus está dizendo assim, ó, eles vão conseguir o que eles querem. Por quê? Porque eles são um. Unânimes. Eles são unânimes. Quando fala de unânime, é diferente de estar unidos. Às vezes você pode estar no mesmo lugar, mas não unânime. Cada um pode estar naquele lugar por razões diferentes. Às vezes você está lá até contra a sua vontade. Por exemplo, tem gente que vai na igreja porque quer louvar a Deus e adorar e receber a pregação. Mas tem gente que vai só para cumprir tabela e julgar a pregação do pastor e quando terminar o culto fofocar contra a irmã e a esposa do pastor. Então não são unânimes. Então o segredo de você, pastor, criar um Mesmo só. Era a bateria? Sim. Pessoal, já voltou aí? Acabou a bateria, eu tô falando muito aqui, já tô 1h30 falando. Vamos ir pro que interessa agora. Pastor, então eu vou dar a dica final. Posso falar? Jesus, antes de ficar pregando para 20 mil pessoas, para quem que ele pregou? Eu fico batendo essa tecla, né, pastores? E vocês ficam desobedecendo muito de vocês. Jesus formou 12 discípulos. Unânimes. Pastor, em 40 dias, se você conseguir pegar 12 pessoas, 10 pessoas, 8 pessoas e gastar tempo, intimidade, você vai formar discípulos unânimes contigo. Mas a maioria dos pastores, eles querem discipular do púlpito. Ninguém discipula do púlpito. Pastor, a Bíblia diz que Abraão foi para a guerra com aqueles que nasceram. Por que ele não foi para a guerra com os que não nasceram em casa? Porque quem não nasceu em casa está muito propenso a ser covarde, a te abandonar no meio da guerra, te trair e pular para o outro lado. O problema, pastor, é que tu tá indo para a guerra com gente que você não formou. Tem gente indo para a guerra com Frankenstein. O que é Frankenstein? Frankenstein era um monte de cadáver, né, que se tornou um homem, não foi assim? É assim que fala Frankenstein? Você sabia, pastor, que muitos líderes ao teu redor são Frankenstein? Tem a cabeça da Assembleia, o coração da quadrangular, a mão da Deus é amor, o joelho da Universal, o pescoço da Lagoinha. Ele é um monstro. Ele já passou por todas as igrejas. Um Frankenstein. E ele é um monstro. E aí ele diz assim, agora eu vou te servir, pastor. E ele não tem unanimidade contigo. Ele não pensa como você. Ele não tem a mesma doutrina que você. Ele não quer ir no mesmo lugar que você. Ele não está na tua igreja pelo teu motivo. Ele está no motivo dele. Inclusive ele quer construir o ministério dele na tua igreja. Ele é um parasita na sua igreja. E ele não te honra, ele não te ama, ele não tem lealdade com você. E esse cara tu coloca para pregar na tua igreja. Tu dá os cultos de quarta-feira para ele. Tu é besta também, né, pastor? Não, mas é que ele veio ajudar, foi um enviado de Deus.
Pastor, se você esquecer de tudo que eu ensinei aqui, lembre só disso. Forme 12 filhos, idênticos a você, unânimes a você. E filho se faz em público? Onde se faz filho? Tem pastor que nunca passou tempo com ninguém de perto. Vai viajar, chama, vamos junto. Chama para comer na tua casa. Hoje todo mundo admira o pastor Pedro Medina, igreja grande, abrindo igreja no mundo inteiro, viajando, fazendo cruzada. Sabe como é que eu comecei? Eu fazia um discipulado na minha casa, com 10, 12 pessoas. A gente comprava uma caixa de coxinha. Eram 50 coxinhas, R$1 cada uma. E a gente ficava comendo coxinha e eu abria a Bíblia. E falava, 50 nações, reino, honra, lealdade. Até que eles... Aí, a metade continuou comigo, outros não conseguem, né? Com quem que eu vou para a guerra? Unânimes. São mini Pedros Medina. Fala igual eu, veste igual eu, corta o cabelo igual eu. Já viu, não? Você já percebeu? Bota para pregar, você fala, rapaz, olha, eu aposto que Pedro Medina prega essas coisas aí. Porque nós somos unânimes. Pastor, o senhor não precisa de 3.000 membros. O senhor precisa de 12 filhos. Qualquer pastor no planeta Terra que tiver 12 filhos, tem uma grande igreja. Qualquer pastor. Se o senhor for capaz de formar 12 discípulos, filhos nascidos em casa, caminhar junto, unânimes, só 12. Não é 12 crentes que congregam na tua igreja. 12 filhos nascidos em casa, formado por você, que você deu o teu tempo, deu a tua intimidade, levou para viajar com você, botou dentro da tua casa, comeu 1 quilo de sal junto. A maioria das pessoas que estão na tua igreja servindo, tu nem conhece. Tu não conhece o tecladista, tu não conhece o líder do louvor, tu não conhece o pastor que chegou agora aí, que tu já deu o púlpito para ele. Tu é louco, pastor. Mas é o que acontece? A Bíblia fala algo muito claro. Que a oração que nós fazemos no particular, nós seremos recompensados em público. O problema é que pastor, ele só quer a parte pública. Ele só quer o culto lotado, ele só quer que a música seja maravilhosa, que a oferta seja boa e que os aplausos sejam lindos. Então ele investe, em vez dele investir em pessoas, olha para você ver. Você vai ter que investir tempo, intimidade e dinheiro. Eu acabei de ir para a África. Um dos pastores que foram comigo, ele não tinha dinheiro, tive que pagar para ele. É caro. Eu pago para eles andarem comigo, pago para eles estarem junto comigo. Por quê? Mas, pastor, o senhor tem coragem de gastar dinheiro com um cantor famoso. Que vai lotar a igreja. Por quê? Porque ele está preocupado com a parte. Ele quer a recompensa pública sem pagar o preço no particular. Então ele gasta um dinheirão. Ele não tem coragem de gastar dinheiro nos discípulos dele. Entenderam? Faz sentido? Em 40 dias. O que você tem que fazer em 40 dias? Reunir. Gastar tempo, intimidade, chamar para perto. Jesus escolheu 12 discípulos. Jesus não começou a pregar. Irmão, igreja não começa com um púlpito, 2 caixas de som e 30 cadeiras de plástico. Foi isso que Jesus fez? Igreja começa com discipulado, formação de filhos. E tu vai para a guerra com quem nasceu em casa. Ou quem já está tanto tempo com você, que já se tornou igual a você, que já pegou o teu DNA. Tem 1000 pastores que querem andar na minha cobertura. Todo dia, 10 pastores pedem para entrar na minha cobertura. Quase nenhum deles entra. Por quê? Primeira exigência que o Leones põe lá, que é o Leones que cuida. Quem lembra? Fez exousia? Por quê?
Se tu não sabe nem o que eu prego, tu vai chamar de filho? Tu não sabe nem o que eu ensino? Daqui a um ano tu não concordo com o apóstolo. Então, unanimidade. Ser unânime significa ter o mesmo pensamento, o mesmo coração. Agora, se com 12 pessoas unânimes a Jesus, Jesus ganhou o mundo inteiro, a maior religião do mundo é o cristianismo. Se você tiver 12 unânimes junto com você, pastor, tu ganha a tua cidade. Eu fui lá no apóstolo Jorge Ledesma, ele tem 60 mil membros. Sabe quantos? Ele tem 4 casais que são pastores a tempo integral que cuida de 60 mil pessoas. Que são o coração. 4 casais são quantas pessoas? Mas eles dois, 10 pessoas, nem tem 12. Agora presta atenção, esses 12 leais morrem pela visão. Você também tem que morrer por eles e honrar eles. O que eles vão formar na igreja? Gente assim. E as pessoas que eles formarem vão formar como? Gente assim. Então, pastor, desfaz de todos esses monstros aí, esses Frankenstein que tu tem na tua igreja, que já passou por 20 mil igrejas. Na minha igreja tem um monte de Frankenstein. Que eu estou deixando Deus ir transformar. Como que eu sei que é Frankenstein? Não parece comigo. Não faz o que eu faço, não anda como eu ando, não fala como eu falo, não entende o que eu entendo. Enquanto não tiver igualzinho eu, é um Frankenstein. Não é meu filho. Não tem meu DNA. Então, tem gente que em um ano pega o meu DNA. Aí eu já ponho para trabalhar. Na minha igreja hoje tem pelo menos, sem brincadeira, uns 10 casais de pastores que vieram de outra igreja, que são hoje membros, estão sentados. Não fui eu que formei eles, então eu desconsagrei todos eles, botei todo mundo de banco. A maioria fica de 1 a 4 anos sentados, até começar a fazer alguma coisa na igreja. E tem uns que nunca fazem nada e nunca vão fazer. Porque parece muito bom, né? Nossa, chegou alguém para ajudar. Isso é uma armadilha. Abraão foi para a guerra com quem ele formou? Casa. Quem que come na tua mesa, pastor? 40 dias você tem para achar 12 discípulos, chamar para perto, faz um retiro, passa o dia inteiro, viaja com eles, leva para um sítio, vão ficar enfurnados nesse sítio 2 dias. Para quê, pastor? Vou falar o que eu penso, o que eu quero, o que eu exijo e vou transmitir o meu coração para vocês. Bíblia, doutrina. Pastor, e o que você tolera na tua igreja te destrói. Então seja um pastor firme e sério. Faz sentido? Sim. O que você vai fazer em 40 dias? Retiro, almoço, viagem, chamar para perto. Vamos junto na minha pregação. O culto vai começar às 10 da manhã e você vai chamar os 12, vai falar os 10, fala assim, eu quero ver vocês aqui 8 da manhã. Eu vou dar um discipulado para vocês. Vamos lá em casa fazer um churrasco. E não é para ficar contando piada no churrasco, não. Terminou de comer, agora vamos sentar aqui e vamos ler a Bíblia. Faça isso com os 12 juntos, faça isso com os 3, faça isso com 2, faça isso individualmente com cada um. Outra coisa, se preocupe por cada um. Veja o que cada um pensa. Como que está a família, como que está com o dinheiro, como que está, se está endividado. Às vezes o cara está tudo bichado. No culto ele se comporta bem, mas às vezes ele está endividado, às vezes ele é pilantra, às vezes ele bate na mulher e nem sabe. Tu vai ter que entrar lá dentro. Ou seja, o trabalho sujo, que é o que ninguém quer fazer. Todo mundo quer um cultão bonito, um aplauso, chamar o cantor famoso e tirar uma oferta legal. Agora o trabalho difícil é aquele que é feito na intimidade. Vai custar tempo e intimidade,
e dinheiro. Mas se você fizer isso durante 40 dias, acha 8, 10, 12. Tua vida vai mudar, pastor. Eu recomendo a alguns pastores que estão com a igreja pequenininha lá, com 20, 30, 40 membros, fechar. Não pagar mais aquele aluguel, porque tá perdendo tempo. Porque ele tá tão desesperado. Aí bota alguém para tocar o violão, bota alguém aqui para tocar o carrom, bota aqui, pelo amor de Deus, alguém que cuida do kids. Fecha. Fala assim, eu vou ficar 6 meses dentro de casa com discípulos. E fala assim, a hora que a gente abrir igreja, todo mundo vai se fazer assim, vai comportar assim, você vai pregar, você vai cantar, você vai cuidar das crianças. Pastor, se o senhor não tem isso aqui, tu não tem igreja. Tu vai ter uma igreja fracassada. Você tem que ter isso aqui, ó. Fui eu que inventei isso ou foi Jesus? Jesus começou a pregar. Antes de começar a pregar, ele chamou os 12 que estivessem com ele. Amém?